Louvo ao Senhor cada dia, com gratidão, com alegria. Louvo ao Senhor cada dia, porque o Senhor é bom. Louvo ao Senhor cada dia, com gratidão, com alegria. Louvo ao Senhor cada dia, de todo o coração. Vamos fazer uma oração de louvor, agradecendo por mais esse encontro nosso. Vamos falar com Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui e vamos ter mais um encontro de missões nacionais, pensando na nossa campanha. Vamos fechar os olhos e agradecer então? Querido Deus, muito obrigado por mais esse encontro, pela vida de todos que estão participando e aprendendo como multiplicar. Nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, que gostoso a gente poder falar com Deus e agradecer a Deus, porque nós estamos em plena campanha de missões nacionais, pensando então no nosso Brasil. Por isso que eu estou tão brasileira hoje, né? E o nosso cenário também é tão brasileiro, por quê? Porque ele me amou. Missões nacionais. Então, missões nacionais é o órgão responsável, a organização que se preocupa em ter muitos multiplicadores para mostrar Jesus ao nosso Brasil. Porque ele me amou é o tema da nossa campanha, que está aqui na minha máscara. E eu e você, então, temos e conhecemos, e a Bíblia nos mostra o nosso verso, que é a nossa divisa, né? O versículo bíblico que está no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, Velho e Novo. No Novo Testamento, numa das cartas que João escreveu, ele escreveu 3 cartas. João, que era o evangelista, João que escreveu o Apocalipse, João, o discípulo que encostou a cabeça dele no ombro de Jesus. Diz a Bíblia, então, que era o discípulo amado. Por quê? Porque ele era carinhoso, né? Então, João escreve no capítulo 4, que é esse número grande aqui, da primeira carta dele, 1 João, capítulo 4, versículo 19, escreveu o versículo que é o nosso tema, né, a nossa divisa da nossa campanha, que representa a nossa campanha. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá tão fácil de aprender. Nós já aprendemos esse versículo, né? Já entendemos porque ele nos amou, porque nós o amamos. Por que ele nos amou primeiro? Como que ele provou? Nos criando, né? Se entregando por nós naquela cruz, ressuscitando, indo ao céu para preparar um lugar para nós, nos dando o seu Espírito Santo para habitar no coração de quem crê, para nos ajudar nas nossas dificuldades nessa terra. Então, é tão maravilhoso o amor de Deus. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele me amou, ele amou você também. E nós podemos nos alegrar por isso agora. E vamos falar juntos, então, o nosso versículo tema. Vamos lá? 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Que bom saber que nós aprendemos com a Aninha, né? Que é quem representa, então, a letra A de amor, de Aninha, A de amor. Então, ela representa esse verbo e nós aprendemos nos encontros anteriores sobre esse grande amor de Deus. Agora, hoje nós vamos aprender com a vida do Miguel. O Miguel, olha aqui o que ele está fazendo, ó. Ele está falando do amor de Deus para uma outra menina. Então, para uma amiguinha dele, por quê? Porque ele está multiplicando a palavra de Deus. Ele está provando que ama o Senhor, falando a outras pessoas sobre esse amor. Vamos falar mais uma vez? 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Muito bem, que bom saber que nós somos amados de Deus, né? Ele nos amou e nós o amamos também, porque ele nos amou primeiro. Esse é o nosso tema.
Os nossos quatro personagens, durante a campanha, vão nos ensinar. Estamos aprendendo a amar, hoje vamos aprender sobre multiplicar, olha o sinal de vezes no bracinho dele, multiplicar. Vamos aprender também a orar e a repartir por missões nacionais. Lembrando, isso alegra o coração de Deus, né? Olha lá, nossa personagem Ana, já aprendemos sobre o amor, e agora o nosso personagem querido, que é o Miguel, que vai nos ensinar sobre multiplicar, anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Por que nós precisamos disso? A nossa música oficial, ela fala, né, que lá no sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, perdão, salvação. No sertão brasileiro, nós sabemos que muitos estados têm muitas crianças sofrendo, e nós sabemos que elas precisam ser alcançadas pelo Senhor, precisam de salvação, perdão, não conhecem Jesus, e Jesus tem um amor diferente que salva. Você pode, menino e menina, ser a criança que vai ajudar a contar esse plano de amor, que é o plano perfeito que você tem aprendido. Porque Ele amou você e você deve querer falar a todos, anunciar esse amor, ser um multiplicador. Vamos cantar então o nosso cântico oficial? Vamos lá? No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor, porque Ele me amou. Quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Que lindo saber que nós podemos ser transformados pelo amor de Deus, levando em vários lugares do nosso país esse amor, sendo um multiplicador, um semeador. E por falar em multiplicar a palavra, Jesus um dia, ele contou uma história, sabe? Na verdade é uma parábola. O que é uma parábola? Uma história da terra que ensina uma verdade do céu. Como assim? Você vai aprender, porque você é inteligente. E eu vou ensinar e você vai aprender. Uma parábola é uma história da terra que Jesus conta, então. Jesus mostra para as pessoas algo que as pessoas conhecem, para depois ensinar outra coisa para elas. É a história do semeador. Então, quando Jesus conta essa história, ele queria explicar o que acontece com a palavra de Deus quando ela chega no coração, nos corações das pessoas. O trabalho do semeador era espalhar a semente. E Jesus então conta que certa ocasião, um semeador saiu a semear. E quando ele foi semear, ele encontrou um tipo de solo, uma terra que era uma terra dura, pisada. Era um caminho, sabe que na beirada do caminho, onde passa muita gente? Então fica como? Fica duro o solo. E Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, se você quiser ver lá em casa, aí em casa, você pode ler depois, durante a semana, para conferir, ver se eu contei certo, tá bom? E lá está escrito, então, e Jesus conta que uma parte da semente caiu no chão duro, na beira do caminho. E as pessoas pisaram, e vieram os passarinhos e comeram aquela semente.
Algumas pessoas, Jesus está querendo explicar com essa história da terra, né, do semeador, ele está querendo explicar que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas elas têm o coração duro, 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 e a palavra de Deus não encontra espaço no coração delas. Logo vem o inimigo e arranca do coração aquela palavra. Pessoas que falam, eu não preciso de Bíblia não acredito nisso não. E foi qualquer homem que escreveu e não acredita na palavra de Deus. O inimigo tira a semente, que é a palavra de Deus, do coração das pessoas. E essa pessoa, então, não se alegra com a palavra de Deus. A palavra, ela não cresce dentro da pessoa. Mas Jesus vem falando de um outro solo. Um outro chão onde é jogada a semente. O semeador foi e colocou as sementes, jogou as sementes. E sabe onde elas caíram? Elas caíram entre as pedras. E por que as pedras não deixavam que a umidade penetrasse na raiz? Então as pedras cobriam, né, a umidade. A semente até germinou e cresceu. E o semeador então viu que ela cresceu, mas o sol veio e o sol queimou. Jesus explica na parábola, na história da terra, que as pedras impediram que que a raiz da semente pudesse, da plantinha, né? Pudesse então receber aquela água que ela necessitava. E o sol queima e ela morre. Simboliza também um coração. Olha só, é interessante que naquele primeiro coração, a semente, ela nem nasceu. Nesse coração aqui, nesse solo, a semente nasceu. A pessoa recebeu a palavra de Deus e ela até ficou alegre, ficou contente, mas com o passar do tempo, ela começou a ter dificuldades, problemas. Eu acredito na palavra, mas eu fiquei desempregado. Eu acredito na palavra, mas eu fiquei doente. Vem as dificuldades e ela começa a ficar assim, triste, sabe? E a semente, a palavra de Deus morre na vida dela, né? Então ela não consegue continuar firme, amando a Deus, porque vem as dificuldades da vida e ela fala, não dá, também não tenho tempo de ficar lendo Bíblia, né, e indo para a igreja, porque eu já levanto cedo todo dia para trabalhar, quando vou trabalhar, e aí, agora fim de semana também, então ela não, aquela plantinha não cresce no coração daquela pessoa, quando vem as dificuldades, ela desanima e a palavra morre. Mas teve um terceiro coração. No terceiro solo, que o semeador lançou a semente, era um solo onde também a plantinha, a semente caiu e ela conseguiu entrar na terrinha e começou a crescer. Só que com ela também cresceram quem? Os espinhos. E o semeador via que aquela semente, ela seria boa, ela iria para frente se os espinhos não sufocassem. Os espinhos vieram e sufocaram aquela semente, sabe? Essa semente, ela representa o coração da pessoa que recebe a palavra de Deus, fica contente também, só que a semente, a palavra de Deus, promove alegria no coração dela, mas de repente ela começa a ver, sabe o quê? Começa a ser tentada. As coisas começam a aparecer, o mundo começa a oferecer coisas para ela, sabe? É como aquela criança que já crê em Jesus, mas fala assim, eu prefiro assistir, ficar lá no meu celular, jogando meus games, eu prefiro assistir vídeo engraçado de piada, dos tubers que tem por aí, eu prefiro ficar na rua brincando, né, do que ficar assistindo os vídeos que me ensinam de Deus, né, ouvindo louvores. As coisas do mundo começam a sufocar, sabe? E a semente vai também morrendo na vida dessa criança, dessa pessoa. No começo até gostou, mas depois começa a ficar assim, as coisas do mundo. Essa semana eu fiquei sabendo que uma menina muito querida que eu ganhei para Jesus, quando eu morava lá na praia,
E ela então tá com 14 anos, mas ela foi presa, tadinha. Foi presa porque se envolveu com coisas do mundo, sabe? As coisas, tentações do mundo vieram e ela estava com uma outra pessoa, então aí lá tinha coisas que não era para ter, droga dentro da mochilinha dela, deles. Aí ela foi presa, mesmo sendo de menor, né? E provavelmente está grávida. É muito triste o que acontece. São as tentações que vêm e sufocam a semente. E ela tinha recebido Jesus, ela ficou tão feliz, ela participava, ela aprendeu um monte de versos da palavra de Deus. Então, dá dó quando acontece isso. As coisas do mundo vêm sufocar a semente. Na vida dos adultos também acontece muito isso. Os adultos falam assim, mas eu tenho, principalmente quando é jovem, né? Eu quero sair, viajar, tenho que namorar, tenho que estudar, então não tem tempo. Não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir aos domingos na casa de Deus para aprender, e essas coisas vão sufocando. O mundo sufoca a palavra de Deus na vida das pessoas. E aí isso é muito triste. Mas tem uma última semente que Jesus falou que o semeador lançou. E o último tipo de solo foi um solo que estava tão bom, gente, tão bom, tão ótimo, que nesse solo, sabe o que aconteceu? A semente produziu um monte de fruto. Era trigo aí, né? Então plantou uma sementinha de trigo lá e nasceu um pé de trigo com muito trigo. Nossa, que coisa linda! Representa o coração da pessoa que quando ouve a palavra de Deus, o que ela faz? Ela fica tão feliz, e ela todo dia ela lembra do amor de Deus. Todo dia, sabe o que ela faz? Ela lembra do amor de Deus. Ela lembra com alegria que Deus a ama com amor eterno. Ela lembra disso, sabe? E ela fica tão feliz porque ela sabe que Deus a ama. E ela então sabe que Deus a criou. E ela sabe que nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A criança que já crê em Jesus, ela conhece esse versículo de 1 João 4,19, que é a nossa divisa, e ela acredita que ela é amada de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou. E sabe que Deus nos criou. Nós temos aprendido nos nossos vídeos sobre o amor de Deus por nós, e já vimos que fomos criados por Ele. E sabe, a criança que ouve a palavra de Deus e o adulto também, que frutifica, é porque sabe que é muito especial para Deus. Cada brasileirinho, cada brasileirinha é muito especial para Deus. Deus nos ama com amor eterno, diz Jeremias no capítulo 31, no versículo 3. E sabe o que mais? Deus sabe que todos nós somos pecadores. Nós também sabemos que pensamos, falamos, fazemos coisas que nos separam de Deus, mas Ele sabe também que você pode crer que Jesus morreu na cruz por seus pecados. Ele morreu na cruz por seus pecados. Ele não ficou morto depois que ele morreu, não. A morte foi muito triste, porque nós sabemos que ele morreu por conta de tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. Ele sofreu naquela cruz. Eu quero mostrar para vocês aqui que ele morreu pelos nossos pecados. Está escrito lá em 1 Coríntios, na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou à vida, sofreu por nós, por tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos, mas voltou à vida, ressuscitou e voltou para o céu. Mas sabe, mesmo lá do céu, quando você, que já tem Jesus no seu coração, você pensa, fala ou faz algo que entristece o coração de Deus, você pode falar com Ele, né? São os espinhos que vão querer sufocar o seu amor pelo Senhor, mas você vai falar com Ele, você que já tem Jesus, e vai dizer, me perdoa. Sabe, aquela garota que eu falei, ela vai poder pedir perdão ao Senhor, né? Vai ter que, é claro, aprender que fez algo errado, mas ela tem Jesus, ela pode pedir perdão e Ele perdoa. Nós continuamos pecadores depois que cremos em Cristo, mas quando pensamos, falamos ou fazemos algo errado, Ele limpa o nosso coração. Basta conversar com Ele. Em 1 João 9 diz que se nós falarmos com Ele, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os pecados e nos purificar de todo o mal, do desejo de drogas, sabe, do envolvimento com álcool, com bebida alcoólica, com cigarro, a rebeldia contra os pais, que acontece tanto, né? O inimigo de Deus, Satanás, ele quer nos enganar. Ele nos engana, colocando no coração que essas coisas são boas, mas essas coisas nos prejudicam. São os espinhos que o inimigo quer fazer com que sufoque a sua fé no Salvador Jesus. Mas você pode falar com ele, você que já tem Jesus, diga para ele, me perdoa, porque eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Por isso eu vou dar muitos frutos e vou ser um multiplicador. Mas e você, que nunca creu no Salvador, pode pedir para hoje que ele venha morar no seu coração para ser o seu Salvador, o Senhor da sua vida. E ele vai te ajudar. Como está o seu coração? Será que o seu coração está assim? Como aquele solo duro e pisado? Ou será que o seu coração está assim? Preocupado com as coisas que vão acontecer e a semente não pode crescer? Ou será que o seu coração está assim? Você deixa ser sufocada a palavra de Deus e ela não cresce? Não, fale com Deus. Diga, Deus, eu creio no Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu quero que ele venha a ser o meu Salvador, morar no meu coração. Se você fizer isso, você vai falar com Deus. Lá no seu quarto, em algum lugar, você vai e fala com Deus. E ele, o Espírito Santo dele vai morar dentro de você. Você não vê. Não vai acontecer nada, nenhuma coisa assim, ai, você não vai desmaiar, não vai ver nenhuma luz, tá bom? Não vai ouvir nenhuma voz, porque a Bíblia diz que você vai receber o Espírito Santo de Deus, que é Espírito, e Deus quer que você o adore em espírito, tá bom? Então, por isso, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador, Deus Espírito Santo, o Consolador. Ele vai te fortalecer, te consolar, te ajudar para você enfrentar as suas dificuldades, tá bom? E quando te fizer alguma coisa errada, vai pedir perdão para ele e ele vai te perdoar. Em nome de Jesus, porque Jesus é o Salvador. Não é lindo o plano de Deus? Por isso, você pode, você que já tem Jesus, se tornar um multiplicador. E o multiplicador, o que ele vai fazer? O multiplicador, ele vai multiplicar essa palavra. Claro, ele vai falar dessa palavra para quem? Para todas as outras crianças, ó, do Brasil inteiro. Ele vai poder semear essa boa semente no coração de todos que estão perdidos ainda e não conhecem Jesus, nunca ouviram falar, né, do amor diferente capaz de salvar. E sabe, um multiplicador, ele também é um missionário. A Junta de Missões Nacionais tem os missionários. Mas o que é um missionário? Ah, você já aprendeu, já temos vídeo ensinando. Mas isso foi na campanha de missões estaduais. Agora eu vou lembrar você. O que é um missionário? Ah, um missionário é uma pessoa como seu pai, sua mãe, como você, né? Como seu irmão, uma pessoa. E por que nós precisamos de missionários? Porque muitas pessoas no Brasil estão sem Cristo, estão com o coração assim, ó, endurecido, né? Ou estão preocupados com as coisas do mundo, estão sendo tentados pelo mundo e precisam receber a semente que é a palavra de Deus. Muitos não conhecem Jesus. Quem pode ser um missionário, Pro? Ah, você! Você pode ser um multiplicador. Se você já é salvo, já tem Jesus, você pode. Olha ele aqui, ó, com o livrinho dele que tem 5 cores, é o chamado Livrinho Sem Palavras. Ele está contando história que está na Bíblia para esta menina, falando do amor diferente que pode salvar. Você pode ser um multiplicador, ser um missionário, se você já tem Jesus. E o que o missionário pode dar a Deus? O que o missionário pode dar a Deus? Ah, importante, hein? A sua vida. Ele pode apresentar a ele mesmo, como aquele menininho que nós vimos, dedicando do seu tempo. Podia estar na rua brincando. Mas ele está o quê? Multiplicando. Gastando tempo porque ele ama a Deus. Ele ama, por isso ele multiplica. Como um missionário pode se preparar? Ah, o missionário pode se preparar estudando a palavra de Deus para ser aprovado.
Então, a Junta de Missões Nacionais, ela prepara jovens, adultos, famílias que vão pelos 26 estados do nosso Brasil para semear essa boa semente, para ser também um multiplicador. Então, é preciso aprender para poder ser um multiplicador. Que lindo saber que Deus tem separado vidas para multiplicar e pode usar a vida dos missionários de missões nacionais, pode usar a minha vida e pode usar a sua vida também. Se você quer ser um multiplicador, você pode conhecer a palavra de Deus para você estar ensinando esse plano perfeito. E assistindo os vídeos da tia Edna, você está aprendendo a fazer isso, né? Que bom! Já tem crianças que já sabem evangelizar, porque já aprenderam através do plano perfeito, tá bom? E sendo um multiplicador, você é um evangelista, um multiplicador, um discípulo, você é um missionário e um soldado. Nós estamos no mês da independência do Brasil, né? Nós celebramos a independência do nosso país, lembra do 7 de setembro? Por isso, Missões Nacionais está nesse mês e nós estamos montando, então, o nosso soldado cristão. E o nosso soldado cristão, ele já recebeu, essa história do soldado cristão está lá em Efésios, no livro de Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 6, a partir do versículo 10, vem falando sobre essa armadura. Dá uma lida lá para você poder já aprender também, tá bom? E aprender mais direitinho ainda, porque com pouco tempo a tia não pode explicar tanto, né? E você pode ler lá e aprender. Nós já colocamos no nosso soldado e já sabemos que nós que temos Jesus já devemos usar sempre o cinto da verdade. Falar sempre a verdade. Mentirinha, não, não, não. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono, nome feio também não, é de Deus meu coração. Então, você vai falar sempre a verdade, tá bom? Porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, então fale sempre a verdade. Quem tem Jesus também usa a armadura de Deus, é invisível, tá? Esse cinto da verdade é invisível, nós sabemos, é como uma parábola, né? Que Paulo está usando aqui, está usando uma coisa que as pessoas conheciam, como um soldado romano se vestia, para poder mostrar o quê? A armadura de Deus. Então, assim como a parábola da semente hoje, uma história da terra que ensina uma verdade do céu. Então, Deus, ele permite que a gente use a armadura que é a armadura dele. Então, sendo verdadeiro, falando a verdade, usando a couraça da justiça, que vai proteger também o nosso corpo. Por quê? Porque você é uma pessoa que crê em Jesus, então você foi justificado. Couraça da justiça. Quem é o justo que foi entregue pelos injustos, que somos nós, para nos conduzir a Deus, diz a palavra dele? É Jesus. Couraça da justiça, Jesus é o justo juiz também, quem vai vir um dia para julgar todo mundo. Então, a couraça da justiça nós já colocamos. E hoje nós vamos colocar a terceira parte do nosso soldado, a terceira parte da armadura de Deus, que é o quê? As sandálias do Evangelho da Paz. Olha as sandálias do Evangelho da Paz, porque com essa sandália ele vai andar para lá e para cá e vai o quê? Se multiplicar. As sandálias do Evangelho da Paz nós usamos por quê? Porque quem é um salvo, um filho de Deus, ele precisa ser o quê? Um missionário, um multiplicador. Então ele conhece o Evangelho e ele vai levar o Evangelho da Paz. Quem é que quando estava aqui na Terra, ia no meio das pessoas e quando visitava as pessoas, chegava em algum lugar, o que ele dizia? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Quem falava isso? Jesus. Ele é a paz. Que lindo saber que ele veio nos trazer a paz. Não a paz que o mundo dá, uma outra paz, né? A paz que deixa a gente tranquilo mesmo no meio de uma pandemia. A paz que deixa a gente tranquilo mesmo quando estamos com alguém desempregado em casa. A paz que deixa a gente tranquilo mesmo quando a gente está tirando nota ruim, porque a gente sabe que nós vamos orar, vamos estudar e vamos ir bem. Então, é a paz que Jesus pode dar. E essa paz a gente tem que levar para as pessoas. E olha aqui,
seu trabalhinho manual, que você vai fazer, você já cortou o seu soldado, você vai recortar então a sandalinha, não corte as abinhas que estão aí do lado da sandália, deixa eu colocar aqui, não corte as abinhas, porque com as abinhas você vai firmar na perninha do soldadinho, né? Você já colocou o cinto da verdade, já colocou a couraça da justiça, agora você vai colocar a sandália. Olha lá as cores, né, do plano da salvação. O amarelo nos lembra Deus, o escuro nos lembra o pecado, o sangue de Cristo vermelho, o branco o coraçãozinho limpo e o verde o crescimento. Esse é dos meninos. E as meninas? Olha, as sandálias do Evangelho da Paz das meninas são com coraçõezinhos também, com as cores do livro sem palavras, para você poder ser o quê? Um multiplicador. Indo, né? Indo. Lembra quando a gente falava na nossa campanha de missões estaduais, que era para ir, né? Mas agora nós estamos pensando no multiplicar, que você possa multiplicar essa palavra de Deus na vida de muitos amiguinhos, primos. Pelo Zap você pode contar o plano da salvação para outras crianças e nós adultos também podemos semear essa boa semente que é a palavra de Deus. Isso, por quê? Porque se você ama, você vai ser um multiplicador. Amo, multiplico. Oro e reparto. Amo, multiplico. Oro e reparto. Oro. Vamos orar? Pedindo que Deus nos abençoe para que nós possamos ser multiplicadores. Isso. Vamos lá, Juca? Isso. Vamos fechar os olhos e vamos pedir a bênção de Deus, então, para nós que queremos ser multiplicadores. Querido Deus, muito obrigado, porque aprendemos hoje que podemos também ser semeadores, podemos também ser missionários, podemos ser, ó Deus, discípulos, podemos ser multiplicadores, Deus, como Miguel. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos anima o coração com a tua palavra e nós queremos dar muitos frutos para que o Senhor fique feliz. Queremos provar ao Senhor que nós te amamos, servindo o Senhor e falando do seu amor para muitas outras pessoas. Ajuda-nos, Deus, e abençoa missões nacionais, que o nosso Brasil possa conhecer Jesus através de muitos multiplicadores. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil, eu anuncio que Jesus é Senhor.